Como produzir conteúdo na internet e virar produtor de informação se você sente que você é sem graça? Você não tem muito diferencial, você tem vergonha de fazer o que você acha que tem que fazer, você não sabe contar piada e você acredita que não tem uma mega história para ser contada. Vamos falar sobre isso porque, mesmo que essa não seja a maior questão para você agora, o que eu vou falar aqui vai te ajudar como produtor de conteúdo como um todo. Então, vamos lá, olha só. Nem todo mundo é bom em tudo e por mais que eu acredite que todas as características podem ser treinadas e atingir um nível de excelência, mesmo que elas estejam relativamente longe do seu talento natural, nem sempre vale a pena trabalhar tudo se a gente colocar numa balança entre o esforço que você vai fazer para se tornar mediano em algo que está distante do seu talento versus colocar esse mesmo esforço em algo que você já tem um talento natural, é um diferencial seu e aí você pode levar essas características para uma ultra excelência. Então nem sempre você precisa trabalhar todos os aspectos. Essas questões que eu trouxe, por exemplo, eu não sou engraçado, não necessariamente você precisa trabalhar isso. Mas de qualquer forma, como produtor de conteúdo, alguma característica sua precisa se destacar. Disso não tem como escapar, porque é dela que vai vir o seu valor agregado como comunicador. É aquilo que vai chamar atenção em você, vai ser um diferencial seu para as pessoas pararem para te ouvir, para as pessoas pararem para consumir o seu conteúdo, as pessoas pararem eventualmente para pagarem para te ouvir, comprando um produto digital seu, comprando uma imersão sua, comprando uma mentoria sua. Uma ou mais características suas na capacidade de passar a informação ou no seu trabalho relacionado à informação precisa se destacar. Então você pode ser sem graça, pode ser sem sal, não faz piadas e supostamente não tem carisma. Mas o que você tem que pode compensar tudo isso? O que em você pode ser tão bom mesmo, capaz de abafar a falta dessas características gerais? Talvez, por exemplo, você fale coisas ou tenha ideias e pensamentos que eles são tão fora da caixa, eles explodem tanto a mente de quem está ouvindo, que muda completamente a perspectiva que as pessoas têm sobre um assunto após te ouvir, que elas vão querer te ouvir justamente por causa dessa característica, e não, por exemplo, para ter um entretenimento com você ou para se inspirar com a sua história. Ou então você é tão claro, tão direto ao ponto, tão didático, tão eficiente, que as pessoas passam a querer te ouvir justamente porque elas querem esse tipo de linguagem mais clara e mais direta e menos entretenimento. Isso se torna um diferencial seu. Já outras pessoas, elas inspiram não pelo que elas falam, mas pelo que elas são e pela história de superação que elas têm. E mostrar essa história, mostrar o que elas se tornaram, faz mais diferença do que o que elas falam. E às vezes o que elas falam não é tão especial assim. Você já deve ter até visto algum caso assim, né? A pessoa ela tem uma história de superação tão foda, por exemplo, ele era extremamente pobre, ele veio da periferia, aí um dia ele teve a ousadia de, por exemplo, ele estava trabalhando como garçom num jantar de empresários, ele teve a ousadia de chegar para um empresário lá e pedir uma oportunidade, o cara deu uma oportunidade para ele largou tudo para trabalhar com esse cara, ele se dedicou 16 horas por dia para aprender sobre aquela área, aí ele saiu dessa empresa e foi tentar abrir a própria, deu errado, tentou de novo, deu mais ou menos certo, tentou de novo, cresceu e hoje ele é uma pessoa grande. Aí ele lança um livro ou faz uma palestra e você pode resumir o livro e a palestra em: acredite nos seus sonhos, continue evoluindo sempre. Ou seja, nada de espetacular é falado ali, mas só por causa da história dessa pessoa, só por causa de quem ela se tornou, isso arrasta multidões, isso chama a atenção das pessoas e ela consegue vender essa imagem. E esse é só um exemplo, porque pode ser o seu caso. Às vezes você tem uma história de superação tão boa que trabalhar essa história, mostrar essa história e inspirar pessoas através dessa história vai valer mais do que a informação que você tem para passar. Já outro tipo de pessoa, ela pode ter uma comunicação que ela não é tão linear e não é a mais lógica do mundo, mas ela transmite muito amor, ela causa uma sensação de acolhimento muito grande em quem tá ouvindo. Ela transmite uma paz para quem tá ouvindo, que as pessoas gostam de parar para ouvir e não é nem pelo que ela tá falando em si, não é nem pela informação, é pela sensação que ela tem ao ouvir aquela pessoa. Então existem pessoas que têm isso como ativo. Então o ponto disso é que, independente desses exemplos que eu trouxe, você precisa identificar qual que é o seu diferencial nesse aspecto. E normalmente as próprias pessoas que te ouvem dão dicas quanto a qual é esse diferencial, baseado na recepção
percepção que elas têm de quando você compartilha e quando você interage, você tem dicas de qual é esse seu grande diferencial que pode ser trabalhado. Só que você só vai receber esses sinais se você começar. Só vai receber esses sinais se você colocar coisas para fora, seja contar sua história, seja estar disposto a ajudar, seja estar disposto a ensinar. Você precisa colocar para fora para que você tenha um retorno das pessoas, que às vezes nem é consciente da parte delas, para você conseguir identificar qual é o seu diferencial para você intensificá-lo depois. E aí, uma vez que você identificou esse potencial, você vai trabalhar para intensificá-lo ao máximo, você trabalha para ficar tão bom nele e se tornar uma referência tão grande nesse estilo que isso compensa as características que você não tem. Compensa e muito, a ponto das pessoas quererem te acompanhar, quererem te seguir por causa dessa característica que você intensificou. E aí, a prática e a repetição com intenção de melhoria vão lapidando esses pontos a ponto deles ficarem cada vez mais excelentes em você. E aí, por exemplo, depois de um ano gravando com um grande volume, com muito trabalho e intencionalmente analisando e colocando melhorias ali, você vai parecer simplesmente outra pessoa depois de um tempo fazendo esse processo, né, de publicar com intensidade e essa mentalidade de melhoria contínua. E aí, consequentemente, os resultados aparecem e esse seu diferencial vai ficando cada vez mais moldado e você vai cada vez mais sendo conhecido por causa dele. Todo mundo provavelmente tem um diferencial, só que às vezes esse diferencial tá muito enterrado por falta de prática e por falta de autoconhecimento. Então, nesse caso, você precisa de movimento para começar a fazer ele aparecer, para começar a receber sinais de qual é esse seu diferencial. E para isso tem que começar fazendo coisas no escuro mesmo, sair gravando um monte, sair falando um monte, testando vários formatos de mídia, enfim, movimento, muito movimento. Movimento com melhoria contínua. Não adianta só se movimentar sem analisar qual foi esse movimento que você fez e o resultado que você obteve com ele, ou qual aprendizado você teve com esse movimento. Só que a repetição de muito movimento com melhoria contínua te leva até a excelência. Então busque aí o seu diferencial e leva ele ao extremo.